Boa noite, pessoal de casa. Sejam bem-vindos mais uma vez ao podcast Mais e Mais. E hoje nós vamos falar de uma coisa impressionante: escolha, mudança, vida. Quando você sai daquele mundo obscuro, quando você tira a névoa que te sufoca, quando você deixa de lado tudo aquilo que trava a sua vida, e aí você faz uma escolha consciente. Apesar de muitas vezes ela vir no meio da dor e do caos, você escolhe. Eu não quero mais ser essa pessoa. Eu quero a minha família. Eu quero ser uma pessoa melhor. E aí, por algum motivo, você tem uma intercessão que faz com que você tire a névoa e se torne a sua melhor versão. Jota, seja bem-vindo ao podcast Mais e Mais, Caetano, Washington. E hoje eu quero que você leve para o pessoal de casa um pouquinho da sua história. De quando foi que você tirou essa névoa, de como você transformou a sua jornada e de quantas pessoas em casa você pode tocar no coração delas para que elas façam uma mudança para a melhor versão. Quem é você? Boa noite. Primeiramente, quero agradecer a todos vocês por estar aqui. Agradecer o Alisson também, que eu vim através dele, né? Sim. Meu nome é Jota, na verdade João Vitor, né? Mas mais conhecido como Jota, eu sou barman, sou ex-alcoólatra, bebi muito. Graças a Deus, hoje eu não bebo nada, 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 nada. Eu comecei a beber por volta aí dos meus 14 anos, eu tenho 27. E de 14 até os 25, eu bebia todo dia. Como foi esse primeiro contato seu com a bebida? O que te levou aos 14 anos a entrar para o mundo? Amizades erradas, né? Normalmente, quando a gente é jovem, a gente vai mais pela cabeça dos amigos mesmo, né? Infelizmente, a gente não tem a mesma mentalidade do que a gente tem hoje em dia, né? E aí você morava onde, 14 anos, quando você estava nessa balada, nessa curtição toda? Morava com meus pais e engraçado que lembro, agora eu falando, eu lembro. Falei com minha mãe, eu vou comer um sanduíche com a galera da escola. Aí saía pra comer, mas não ia comer, né? Eu saía pra beber. E chegava em casa bêbado e minha mãe falava, ué, mas você não ia comer sanduíche? Aí ficava naquela discussão, mas como eu tava na casa dela, não podia falar nada, né? Aí eu tinha que aceitar, ficar quietinho, eu tava errado. E aí acabou que você entrou pro mundo da mentira, né? Isso aí. Porque você precisava sair, aí eu ia com os amigos e ia beber. Mas para beber também precisa de dinheiro, então você precisava se sustentar. E você trazia para sua casa uma personalidade que estava se formando, mas duvidosa. Então o mundo estava te criando e a sua mãe tentando te proteger naquele processo. Exatamente. E quando a gente é jovem, a gente não quer escutar os pais, né? De jeito nenhum. Infelizmente, a gente não quer saber, a gente só quer fazer o que a gente acha que a gente tem que fazer e as coisas não funcionam assim, né? Mas aí você precisou começar a trabalhar. Sim. Você precisou fazer alguma coisa, porque chega um ponto também que não dá para ficar só ali, porque ninguém vai pagar sua bebida. Apesar que os meninos vão te estimulando, vem pra cá, e é curtição na quinta, na sexta, todos os dias. E como foi esse seu contato de sair dessa fase de 14 anos para começar a trabalhar e manter o vício, né? Que estava te sufocando e você não percebia aquilo. Sim, eu entrei numa empresa de ração. Entrei nessa empresa e só que eu não conseguia cumprir o horário. O horário eu tinha que estar na empresa 8 horas, só que eu nunca chegava 8 horas, porque um dia antes eu tinha bebido. Então eu não conseguia ir pra. Eu chegava no trabalho sempre atrasado. E o patrão falava, poxa, João, tenta chegar mais cedo, cara. Conversava comigo e tal. Até que chegou um dia que eu cheguei bem atrasado e ele falou, cara, não dá mais. Não dá. Eu tive que tentar outros empregos. E aí a bebida não deixava eu seguir no meu caminho. Você já tinha quantos anos, sabe? Eu já tinha 18. 18 anos. Já tinha 18. Tava tentando engrenar, mas Tentando engrenar, mas a bebida não deixava. Ao invés de eu usar a bebida que tava me usando, né?
E sem falar que você via o quê ali? Você achava que as pessoas estavam erradas e você estava certo, porque você era um cara feliz. Exatamente. Você é o cara da galera, é o cara que todo dia tinha festa, todo dia tinha convite, celular tocando 24 horas por dia. É a falsa sensação de poder, né? Mas quando você bebia porque você estava com alguém assim, ou você às vezes sozinho mesmo? Ah, vou beber. Eu bebia o tempo inteiro, todo dia, Mas a qualquer hora. Se eu tivesse feliz, eu bebia. Se eu tivesse triste, eu bebia. Não, mas a questão da companhia, você estava sempre com alguém ou você já estava fazendo sozinho? Ah, Não, sozinho, sozinho. sozinho. Eu bebia sozinho. Não tinha motivo pra beber, entendeu? É o peso do alcoolismo, né? Ele já saiu do efeito manado. Queria sufocar É. alguma Isso coisa? pesado já, né? É, não. Ou simplesmente foi Virou um indução, hábito. virou o hábito. Virou um hábito. Né? Entendeu? Vira rotina, rotina vira costume, costume pode ser bom Isso aí. ou ruim, não Isso aí. adianta. Após 21 dias, né, vira hábito. Se você fizer qualquer coisa todo dia, em 21 dias vira hábito. E Então, como ficou ali o relacionamento seu com os seus pais esse intervalo de tempo? Porque imagina você bebendo de noite, aí você, de certa forma, a gente sabe que desenvolve uma certa violência, a gente sabe agressividade na fala, você quer ter razão em tudo. Como ficou aquele ambiente da sua família? não ficou nada legal. Brigava muito com minha mãe, brigava muito com meu pai. E aí eu resolvi sair de casa. Eu não tava dando mais. Eu não queria brigar tanto com minha mãe, só que eu também não queria largar a bebida. E aí o mundo, né, que não é uma das melhores escolhas se a pessoa não souber para onde ir, aí você achou que o mundo fosse o caminho. E como foi essa fase? Foi bem difícil, porque eu achei que quando eu saísse da casa da minha mãe, eu ia viver no paraíso, né? E foi muito pelo contrário. Aí eu tinha que sustentar o vício, sustentar a casa, entendeu? Cuidar da casa. Cuidar da E de casa. você ainda. E eu não fazia nada, só sustentava o vício. Aí tu morava sozinho. Morava sozinho. Eu aluguei uma kitnet pequenininha e morei sozinho. Mas você bebia em casa? Bebi em casa, Ou na- bebia na rua. Eu trabalhei num bar durante 5 anos. E eu era muito amigo dos donos, então eu tinha bastante liberdade. Eu chegava no bar 10 horas da manhã, saía 6. Aí, só que na sexta e no sábado, eu dobrava. Aí trabalhava de 10 horas da manhã até 2 horas da manhã. Era de 10 horas da manhã até 2 horas da manhã bebendo. Direto. Rendimento era show de bola. Não, e o Salário? meu salário, É, meu Isso salário Falar, o ficava... salário ficava ali porque você Chegava- bebia o tempo todo. Literalmente bebia o salário. O patrão ficava feliz, né? Chegava lá na hora... mas você dava conta de trabalhar? Como é que você Não, eu trabalhava. conseguia Eu atender trabalhava. todo mundo? Trabalhava tranquilo. É porque às vezes fica uma coisa assim tão natural, né? Porque você absorve o vício de uma tal forma que você tá normal o tempo todo. E você não vê a sua personalidade, né? Porque você acha que o seu Anestesiado. estado real, justamente, o seu estado real é aquele. Mas não é, você está anestesiado. Sim. Você se tornou aquela pessoa por escolha própria. Porque o vício é isso. No começo é uma escolha, depois se torna uma doença. O que as pessoas muitas vezes não entendem que o vício ele é uma doença, que Sim. precisa ter um acompanhamento, que precisa ter profissionais para ajudar a pessoa a sair dali. E acima de tudo, a pessoa que quer sair precisa querer sair, né? Sim, Não adianta você querer ajudar uma pessoa que ela não quer ser ajudada. concordo. Eu penso, sempre Existe, pensei cara. assim. Eu acho que existe também uma questão de resgate aí também. Eu acho que isso antecede até a nossa vinda para aqui, para essa terra. Então nós estamos todos aqui resgatando alguma coisa. Resgatamos, na verdade, no sentido de reajustar. Então, assim, a gente só vai aprender algo depois que a gente esgotar o aprendizado. A gente evolui pelo cansaço, tá? A gente não evolui porque a gente é bonzinho, eu vou evoluir a partir de hoje e tal. Não, a gente fica cansado. E eu acho que isso aí foi te enjoando também. Porque, na verdade, existe uma estagnação. Ó, estagnação de saúde, de condição financeira. Você vai ficando cansado, você vai ficando Sim. estressado com aquilo tudo. É pressão de um lado, é pressão do outro, é pressão, né? Então você vai ficando extremamente cansado. Sim. Então vai chegando um momento que você pensa assim, poxa, ou eu mudo de jeito, né?
ou eu continuo, vou ver no que vai dar. Mas ele já devia estar fazendo isso há muito tempo, né? Vamos ver até onde vai dar. Porque na verdade isso virou a vida dele. Então ele não conhecia uma outra vida. E o álcool anestesia tudo, né? Não anestesia só a questão do trabalho, o tempo de trabalho. Anestesia quem você é, anestesia propósito, anestesia suas intenções de mundo, Sim. anestesia como você vai agir e compreender a realidade. O álcool anestesia tudo. Você ficou um tempo então totalmente anestesiado, Sim. estagnado nesse aspecto. E como se deu esse resgate seu com você mesmo, para sair disso daí? O que te deu? Que clique você teve aí para dar conta de sair disso aí? Porque o mundo modela a gente. O meio social modela a gente. Fora o cansaço. Fora o cansaço. E o meio social tudo era favorável. E aí? Então, eu falava assim, sempre falei pra todo mundo, o pessoal fala, você bebe muito, você é alcoólatra. Eu falo, não sou nada, quando eu quiser parar, eu paro de beber. Todo alcoólatra Todo sempre alcoólatra. vai falar isso. Ou usuário de droga, sempre vai falar, eu tenho controle, mas dentro de mim eu sabia que eu não tinha. Eu sozinho já tentei várias vezes parar. Eu não vou parar, vou ficar aqui uma semana sem beber, eu não consigo. Eu não conseguia ficar um dia sem beber. Você chegou a fazer algum tratamento? Nenhum. Alguém já chegou a te levar em alguma clínica, algum terapeuta? Não, você nem cogitava essa possibilidade de um profissional. Alcoólicos Anônimos, nada? Nada. A única coisa que me tirou mesmo foi Deus. E foi o que abriu a porta pra mim de girar a chave mesmo. Como foi esse contato? Então, no meio desse caminho que eu saí da casa da minha mãe, aí fui morar sozinho, minha esposa, que na época era minha namorada, engravidou. Aí imagina, pagando o aluguel, bebendo para caramba, e minha esposa engravidou. Aí eu falei, que isso? Fiquei doido, falei, meu Deus do céu, não é possível que isso aconteceu, o que eu vou fazer? Só que não parei de beber. Continuo bebendo. Foi comemorar, né? Você vai. Meu pai. E é interessante, porque você tinha uma relação boa com o teu pai e com a tua mãe. A Ilage, apesar de provocativa a questão do vício, você tinha aquele afeto, aquele carinho por eles. Então, quando você ficou sabendo a notícia que você seria pai, tipo assim, eu quero ser igual ao meu pai, melhor que o meu pai, eu quero meu filho. Mas aí se confrontou. Você com uma namorada, a sua esposa hoje, grávida, com uma criança e uma responsabilidade. E aí vem o choque da realidade, né? Porque não é uma vida, não é um aluguel. Na realidade, você tem 2 vidas e uma informação. Isso aí. E aí, eu tive que sair da kitnet, que não dava pra morar nós 3 juntos. Tive que alugar uma casa maior, o aluguel mais alto, né? E há muito tempo atrás, eu era da igreja evangélica e a família dela também era. Todo mundo se desviou, foi pro mundo. E nesse período que ela engravidou, eles voltaram para a igreja. Só que eu era muito resistente. Tinha célula, que é um grupo que tem durante a semana. Um certo dia na semana tem esse grupo. Que aí tem célula mista, que é homens e mulheres juntas, ou células só de mulheres, célula só de homens. E na casa da mãe dela tem uma célula mista. Tinha uma célula mista, hoje em dia é só de mulher. E eles ficavam, Jota, vamos lá, vamos um dia. E eu na casa dela, quando chegava o dia da célula, todo mundo chegava, eu dava um jeito de sair de fininho e ir embora. Eu falava, não quero, isso não é pra mim não. Eu gosto de beber, eu não quero saber nada disso não. Porque pra mim, se eu bebo, eu não Era o quê? Uma reunião? é uma reunião, é um grupo de... Grupo de oração que eles fazem, em vez de fazer na igreja, eles fazem em várias residências. Isso aí. E aí eles reúnem as pessoas mais próximas, tipo um É culto. tipo um culto. Tipo um culto no É um lar. culto. É. A gente estuda a palavra ali. Culto do Evangelho. Isso. Pois. A célula é um lugar que você pode tirar dúvidas. Porque você tá na igreja, você não vai falar, pastor, vai parar o culto, entendeu? Ali na célula você pode tirar alguma dúvida que você tem, Legal. entendeu? Sem Você falar pode que se cria abrir. comunidade, né? Isso que eu Isso ia aí. falar, porque cria comunidade de apoio. Porque queira bem, queira mal, as Bacana pessoas isso. elas vão à igreja, é o que você falou, você não tem como separar o pastor para conversar com ele, ou parar um padre para conversar com ele. A gente Então, tem a também célula, culto, né? justamente. Chama de culto do Evangelho no lar. Aí ela faz com que você tenha essa conexão mais próxima com os outros membros da comunidade
E aí sim vocês possam ter um fortalecimento e uma interação ali no processo. E você fugia. Eu fugia, eu falava, não, O bar não quero me saber chamava disso, e não eu quero não saber quero disso, saber não disso. vou, não vou, não vou. É, porque ele tinha um compromisso, né? Se ficasse, ele ia ter que fazer a coisa direito, né? Sim. Então, a pessoa não quer fazer o negócio direito, né? Ele quer... Qual que era o seu Continuar. medo nessa época? Sobre a célula, É, porque você bloqueava alguma coisa Sim. pra não estar ali. Qual que era essa justificativa pra não estar ali? Justamente. eu tinha medo de não poder beber mais, Tem que entendeu? É isso. Meu medo era esse. Exatamente. Porque na minha cabeça, se eu estivesse bebendo, eu não podia estar na igreja. Entendeu? Sim. Eu não queria parar de beber. Só que eu queria Deus. E nesse tempo, a sua esposa estava com quantos meses grávida? Já tava com 8 meses. 8 meses. Já estava quase nascendo. E a responsabilidade não Quase. tinha batido a porta. E a pressão, então. Eu chegava em casa bêbado e ela já me deu banho. Eu bêbado. De barrigão. Olha a vergonha que eu passava. Não ia falar essa palavra, não, mas eu concordo com você. E os amigos parabenizando. Não, e todo mundo. O nicho, Aí. aquele nicho de amigos, vamos que Não, vamos, deixa beleza, ela, filha beleza, dela, Mas morreu. eu fico imaginando a confusão, né? Que ele devia beber para comemorar, né? A alegria de ser pai, ao mesmo tempo com a tristeza de não tá dando conta da coisa, né? Então ele já bebia dos dois Sim. motivos. É coisa. E Só rindo mesmo para rir, para não chorar, né? Uma história bem forte. Sim, porque você tinha que confrontar você mesmo, você tinha que esconder dentro de você, porque não era aquilo que você queria. Só que ao mesmo tempo, além da bebida que já te dominava, você era suscetível ao meio. O meio não te ajudava. Então você falava assim: para que eu vou para a cela, por exemplo, que é um meio que ia contribuir, que ia ser benéfico, que ia trazer prosperidade para você, sendo que estava fácil na sua zona de conforto. Sim. E nossa, totalmente anestesiado pelo álcool. Você mal elaborava. O álcool anestesia o tanto que você fica no aspecto lá de inerte. A pessoa fica estagnada, né? Ela não- Inerte. Então, e ela começou a me chamar. Poxa, amor, vamos lá. Eu falava, não, hoje eu não quero, hoje eu não quero. Eu ficava falando, não, hoje eu não quero. E eu chegava em casa bêbado, dormia, aí ela passava o óleo ungido, né, em mim, orava por mim eu dormindo. Que ela ela tinha medo de orar por mim, eu acordar e brigar com ela. Falava, não, não quero, não quero. E ela esperava eu dormir pra passar o óleo ungido e falar comigo, orar por mim. E um belo dia ela falou, vamos na igreja. Eu falei, vamos. Ela falou, ué, vamos? Eu falei, hoje eu quero ir. Aí cheguei lá, eu prestei atenção no culto, gostei muito, entendi o que Deus quis falar comigo. E eu decidi comigo, não falei com ninguém. Falei, a partir de hoje eu nunca mais vou beber. Isso foi dia 20 de agosto de 2023. E tá bom. Saímos do culto e eu trabalhava nesse bar. Isso foi no domingo. Na sexta-feira anterior, eu saí, pedi conta e saí. Foi meu último dia. Uhum. Porque eu tinha certeza que alguma coisa se falava que eu tinha que sair. Porque ali era um lugar que não. Se eu ficasse ali, eu ia ficar preso ainda na bebida, entendeu? Então você pediu uma semana antes de você ter essa conexão espiritual. É. Eu sabia, alguma coisa me falava que se eu continuasse, ia continuar me prejudicando. Seu filho já tinha nascido? Seus Não, filhos ainda tinham não. nascido? Ainda não. Só que esse lugar foi o lugar que eu aprendi tudo com o barman também. Então eu sou muito grato. Entendi. Sim. Muito Beleza. grato porque foi aonde me deu a profissão que eu tenho hoje. Entendeu? Mas qual foi esse sentimento que você teve na hora ali? O que você escutou? O que você sentiu pra te fazer essa virada de chave que você disse que teve? Eu senti Deus falando comigo que se eu continuasse do jeito que eu tava, ou eu ia morrer, ou eu não ia ficar junto com minha família. Alguma coisa ia me separar. Entendeu? Em algum momento você já tinha sentido que você estava ferindo e machucando as pessoas ao seu redor por causa da bebida? Já. Só que eu não conseguia parar. Você não conseguia parar. A bebida te dominava mais. O sentimento de frustração nesse momento ele é tão grande que a pessoa se sente completamente derrotada. Aí o que ele faz para tentar esconder essa derrota? Bebe. Bebe mais. E a culpa também, né? A culpa Aí entra a culpa, entra o compromisso com a bebida, entra o vício também, orgânico Sim. já, né, biológico.
Só, Então cria uma mistura louca aí, né? Sim. só que antes disso, que eu esqueci de contar, nesse meio desse caminho, a gente se separou. Eu e minha esposa, a gente ficou 1 ano separado. Nesse ano eu me afundei mesmo na bebida. É, a gente sabe Porque. que, além da bebida, né, tem várias outras coisas que envolvem o processo. Sim. E aí, quanto mais você se afunda, mais você cava a sua sepultura. Quanto mais pro buraco você vai. Ali eu me afundei mesmo, porque o único jeito que eu tinha pra esquecer ela era bebendo. Ali que eu busquei mesmo um refúgio na bebida, né? Sim. Só que não adiantava. E graças a Deus, Deus colocou ela de volta na minha vida pra me tirar disso. Mas aí, nessa conexão que você teve com Deus, você não falou nada pra ninguém. Não falei nada. Você já tinha pedido conta. Dentro de você, você já não queria mais aquilo ali, então você tinha uma briga interna. Sim. Você estava brigando com você mesmo, igual o Caetano falou, com os seus vícios, com as suas questões química mesmo que estava no organismo. E aí depois, quando você volta para casa e você fala assim, esse é o meu meio, seu telefone toca, seus amigos te chamam, você tem a sua responsabilidade como pai, como homem, como marido ali, e você tem um desemprego. Sim. Aí o que o Jota falou que vai fazer? O que eu vou fazer agora da Não, vida? e minha esposa grávida, né? E Sim. eu falei, e o pessoal falava assim, não, cara, que isso? Você tem 5 anos de empresa, tá pedindo demissão. O que você vai fazer? Sua esposa tá grávida, você tem que pagar aluguel. Eu falava assim, cara, não sei. Deus vai me abrir as portas pra mim. Eu confio em Deus. Você foi muito criticado nesse período Muito. por falar em nome de Deus, porque a gente sabe muito bem que quando você fala da espiritualidade ou usa o nome de Deus, você é criticado. Sim. Porque não é o meio que as pessoas estão, né, Caetano? É porque não tem Então, uma explicação lógica. Não tem. Na verdade, ele falou uma palavra que é muito interessante aqui. Ele falou que ele sentiu Deus falando com ele. Sim. Pô, se a gente parar para pensar direitinho, ninguém está sozinho, né? Nós temos uns irmãos que nos ajudam, nos auxiliam, que a gente veio de algum lugar e para algum lugar a gente vai voltar. Sim. Isso aí, independente de religião, inexoravelmente isso vai acontecer. Então nós estivemos provavelmente acompanhados. Entendeu? Então, de onde a gente veio, a gente está aqui nesse corpo aqui, esse corpo é temporário, a gente vai ter que largar ele por aqui e ir embora de novo, né? Para algum lugar. Então a gente tá, né? Então cada religião tem um nome, né? Sim. Aí, ó, pô, mas foi o Espírito Santo que falou comigo. Sim. Aí o católico fala assim, O anjo da não, guarda. o anjo da guarda. Isso. Aí o espírita fala, tem os orixás também, né? Sim. Das religiões afro. Aí o espiritismo já fala em mentor espiritual. O fato é que a gente está sempre acompanhado. Tem um canal, né? Tem um Então, canal agora que com algo Deus, né? interessante, né? Ele falou que estava acompanhado, né? E querendo sair, mas os amigos, né? Que, assim, pessoas normais que ele conhecia, e é tudo assim muito, muito sutil. E os amigos também, com as suas influenciações espirituais, que todos nós temos, as nossas, falando para ele assim, não, pô, vai largar, tu tem 5 anos de casa, tal. Claro que isso aí, dentro de um plano racional, Não dá, né? é uma coisa até que tem uma certa lógica. Não, realmente, você vai largar teu emprego e tal. Mas pensa bem num plano que havia, se a gente olhar por um outro prisma já, prisma espiritual, Uhum. eles estavam te fazendo um convite a continuar, Sim. né? Por quê? Porque os nossos agregados que a gente tem conosco, invisíveis, eles estão acostumados com a nossa vida. Eles não querem se despedir. Isso aí, muita gente fala assim, mas é porque é o demônio que estava querendo me destruir. Não. Foi as companhias que nós mesmos trazemos para nós. Então, vamos supor que eu sou um cara que eu bebo muito e tal, e você bebe sempre comigo. Eu não ia querer que você parasse de beber de jeito nenhum. Com certeza. Pô, Jota, faz isso não, cara. Pô, não, rapaz, não dá. Mas e os momentos felizes que a gente passou? Pô, a gente foi lá pro Sana, tu lembra? Pô, bebemos pra caramba. Fomos lá pra não sei aonde, Angra dos Reis, aquele passeio que a gente fez e tal. Isso aí é Diversão, nossa. uma coisa muito natural. Então, se a gente levar para esse lado, a gente coloca no plano da racionalidade, da tranquilidade. Então a gente passa a ser mais dono de si. Fala, eu provoquei isso também. Mas eu estava com más companhia. Não, eu também posso ter arrastado muita gente por isso. Sim.
Então, assim como as pessoas nos arrastam por vício, Uhum. que nós sempre nos colocamos assim, né? Alguém arrastou a gente por vício. Mas quantos estavam no meio ali, que foi ali e tal, comer um sanduíche, e de repente se viu também, né? Que tem os que vêm, você estava antes, depois você foi para depois, e os que vieram depois. E sem falar que é o seguinte, Acompanhar. ninguém coloca a bebida na sua boca. Você Aí. te oferece Você uma escolhe, água, né? Escolhe. justamente, te oferece uma água, te oferece um café. O que você quer beber? Você pede a bebida porque você quer. Isso. Só que aí você transfere a sua falta de coragem pro outro. Sim, Ah, não, o Jota me ofereceu, eu bebi porque o Jota tava ali. isso. Não precisa, você poderia ter escolhido outra coisa. Quantas vezes, quantas pessoas eu conheço que sentam em bares e restaurantes e tomam água, suco e não bebem? E vivem uma vida sadia e normal. E uma vida bem vivida. Então, quer dizer, não precisa linkar a facilidade da droga, do vício, dos prazeres, da coisa mundana com qualidade de vida. Mas Porque não tem- chega a ser uma qualidade de vida. Tem que mudar também a percepção de diversão, né? Porque Sim. quando você bebe muito, a diversão é o ato de beber, de estar numa mesa com as pessoas bebendo, conversando, etc. E quando você para de beber, a conversa não é tão agradável mais. Quando as pessoas estão bebendo, a conversa fica desagradável. É. E o estar ali já não é tão bom. Então a turma de amigos também já não serve tanto. Sim. Foi uma mudança muito grande na vida, o ato de parar de beber. A de percepção da realidade e de mudança de pessoas também, né? Sim. Até Muita coisa. o linguajar também, que eu falava muito palavrão. Hoje em dia, qualquer coisa que eu escuto, eu já fico assim, meu Deus, eu falava isso. Coisa que a gente, quando a gente tá acostumado, a gente não liga, né? Não. Só que hoje em dia eu escuto alguém falando e falo, que isso? Como que uma pessoa consegue falar uma coisa Falava assim. assim? E é interessante que a gente está falando aqui do hábito da bebida. Mas há vários tipos de vícios. Sim. Eu conheço famílias que foram destruídas por causa de jogos. Eu acho interessante que quando eu era jovem, eu tô com 56, eu devia ter mais ou menos 16 anos, tenho uns 40 anos só. A minha. Só nada, né? Tem bastante tempo. Eu saí uma vez para beber. Para beber não, saí para comemorar ano novo, na vizinhança. Eu cheguei em casa muito tonto. Muito tonto. Porque todo lugar que eu ia tinha bebida. Eu não tinha o vício de beber, né? Mas, o ano novo, né? Aí eu achava o ano novo sem graça, né? Depois estourou os fogos. Isso, quando a gente bebe, fica legal, é igual o carnaval, né? Você só tomar uma bebidinha, né? Tá tudo bom. Pensando aqui racionalmente, é verdade. Não. Não tem graça você ficar no meio ali pulando à toa, sem beber nada. Então, tudo bem. Eu, eu cheguei em casa muito zonzo. Muito zonzo. O ventilador de teto tava parado e o teto tava girando. Exatamente. Isso. Então, o que aconteceu? Eu cheguei, entrei em casa, a minha mãe só dormia depois que o último filho chegasse. Isso para mim já era uma preocupação, porque eu sabia que minha mãe estava acordada. Pô, e eu só tinha 6 irmãos, né? Eu tenho 6 irmãos. E o último foi você. Nós somos 7. Então tem uns casados e tal, e tal, e tal. Eu com meus 16 anos, mais ou menos, 15, 16 anos, eu cheguei em casa. E eu sabia que minha mãe sentada na poltrona, 2 e pouca da manhã, 2, 3 horas da manhã, e ela sentava meio que cochilando, e quando eu destravei a porta, aí eu já olhei e vi ela. Eu já fiquei, já me senti mal, porque ela não estava deitada. Ela estava esperando eu chegar. Mas ela não brigava, não. A mãe chegando. Porque minha mãe, assim, ela ficava quieta, ela não era de fazer escândalo, de falar. Oi, filho. Falei, ô mãe, pô, só tá aí acordada? Não, eu tava vendo televisão aqui e tal. Ela disfarçava. Eu sabia que eu tava esperando. E eu, muito zonzo, eu via 3 dela assim, ó, na minha frente, assim, 3, 4, assim, e alternava, né? E eu olhava para ela assim, e eu tentando manter a linha de que eu não estava do jeito que eu estava, mas eu não estava bem. Uhum. Aí eu sentei na poltrona e fui tirar o sapato. Aí ela, você quer jantar? Ela perguntou se eu queria janta. Você quer jantar? Não. Eu tinha comido churrasco, tinha comido bolo, tinha bebido cerveja. Que apareceu na minha frente churrasquinho e não sei o que lá, festa. É ano novo, né? Bebi tudo que podia. Misturei as bebidas todas também, falta de experiência. E ela
Ah, então tá. Então você vai muda a roupa aí, então. Vai deitar então, filho. Tá? Tudo bem. Porque eu tinha que trabalhar ainda no outro dia. Tá? Aí eu fui. Rapaz, eu tava muito sonso. Muito sonso, muito sonso, muito sonso. Aí eu levantei assim. Aí deitei de calça e tudo. Foi a roupa que eu tava. "Ah, você não vai tirar a roupa direito, não? Não, não, mãe, eu vou deitar assim mesmo." Aí, eu nem me lembro direito, bati na cama, apaguei. Eu não sei se eu dormi antes de deitar ou depois que eu deitei. E a ressaca do outro dia, então, pra levantar? Tinha que levantar. Tinha que levantar, ué. Ressaca moral. Nem pensar, eu tinha que Ressaca manter moral. É uma coisa. o O que tempo você todo. fez na noite anterior? O que você falou? A minha mãe me chamou, eu me lembro disso até hoje, cara, tem 40 anos, 40 e pouco. Ela me chamou, vem cá, filho. Eu já tava bom, já. Isso aí foi na parte da tarde, quando eu cheguei do serviço. Filho, olha só, deixa eu conversar uma coisa com você. Senta aqui. Eu sentei na cama assim, ela sentou comigo, ela sentou. Minha mãe tinha um negócio de chamar a gente, sentar pra conversar sozinho. O que houve com você? Você tá chateado com alguma coisa? Eu, não, mãe, chateado com o quê? Nada, não aconteceu nada. É, que ontem você não tava bem, não. Você bebeu, né? Claro. Eu falei, não, mãe, bebi assim um pouquinho só e tal. Disfarce, sem graça pra caramba, né? Isso aí, década de 80, né? Não tem muito tempo não, mas naquele tempo a coisa era mais assim, né? Aí eu, muito, não, tá bem. Vem cá, você tá desgostoso? Você brigou com a namorada? Eu nem namorada eu tinha. É porque ela precisava entender o que você estava bebendo, né? O que houve com O que você? estava justificando? Um desgosto? O que tá acontecendo com você? Tá passando por algum problema? Eu, não, mãe, tá tudo bem, não tá acontecendo nada, não. E eu falei, nem namorado eu tenho, mãe. Não, não, porque você tava assim estranho. Aí depois ela falou, eu falei, mas por que, mãe? Ela falou, não, quando a gente bebe. E ela sempre falou baixinho, assim, eu achei muito interessante. Calma. Porque quando a gente bebe, a gente tá assim, a gente não tá se sentindo bem. Assim, eu achei esquisito, porque você é uma pessoa, pô, você é um menino bonito, ela já, você é um menino bonito, trabalhador, você sai de manhã para trabalhar, tem uma família direitinha. Pô, mas eu fiquei pensando, o que tá faltando para esse menino? O que que houve com ele? Entendeu? Eu trabalhava na padaria, eu era balconista de padaria, mas ela é uma vida boa, não tinha problema grave nenhum, problema de saúde, nada, saudável. Cara, olha, até hoje eu me lembro. Minha vontade era entrar debaixo da cama, cara, de vergonha. Olha pra você ver. Cara, eu fiquei com vergonha. Ela não brigou, ela não esbravejou. Não, Ela só te fez pensar. não. Você precisa disso na sua vida? Ela acabou comigo. Sim, é bem isso. Do jeito que ela falou. Ela te acolheu, mas ao mesmo tempo ela que te fez refletir. Você precisa disso? Mas se ela tivesse Aonde vai gritado te comigo, levar? ter me Apesar- agredido. Brigar pesa menos, né, do que conversar. Nossa, mas ela conversou comigo assim, ela falou, não, filho, ó, se for alguma coisa, você pode contar pra sua mãe, tá? Ó, seu pai, porque meu pai não tinha muito papo com meu pai, não. Seu pai, eu sei que ele é meio assim, meio bravo, assim, mas você pode contar pra sua mãe, tá? Quando acontecer alguma coisa. Tá bom, mãe, não, tá. Cara, toda vez que eu tava na rua que eu ia, não vou beber, não. Minha mãe, aí eu pegava uma Coca-Cola e bebia, eu enchia a barriga de outras coisas, aí eu não conseguia beber mais. Ah, vai beber? Não vou não. Legal. Tal, entendeu? E é difícil falar não. É muito difícil. Você tá no meio e as pessoas ficarem te oferecendo. Você fala não toda hora, não toda hora. Por Mas na quê? juventude. Porque igual quando você começou com 14 anos, você mencionou com 15 anos, você tá na fase do grupal, do pertencimento, adolescência. Então você, pra estar no meio da galera, você tem que fazer o que eles fazem. Porque se você falar não, você é o careta. É isso Você é o aí. chato. Você não pertence ao grupo, né? Você não pertence ao grupo. E tem mais um detalhe aí, que é biológico, tá? Que eu nunca tive fígado bom. Desde criança, eu passava mal. Se eu comia coisa gordurosa, eu passava mal, vomitava. Eu tinha um negócio eu lembro de mim passando mal, do fígado. Aí tinha que tomar boldo, troço horrível, cara. Tinha que tomar boldo. Eu não tomava aquele negócio. Nossa, aí que eu dava vontade de vomitar de novo, porque eu tinha bebido aquilo. Então, assim, depois eu tive hepatite C, né? Que por acaso, hoje eu tenho cirrose hepática. Então, o fígado meu já nasceu
já não nasceu bom, pra dizer a verdade. Entendeu? Então, assim, isso aí me ajudou também, porque muitas vezes a gente não tem alguns vícios por deficiência do próprio organismo, tá? E alguns vícios você tem por causa da é de genética. ferro. Então, mas alguns vícios você tem por causa da genética também. Genética. Tem muito isso. Tem. A minha mãe também não era boa do fígado. A sua genética era não para bebida. Só que tem gente que, geneticamente falando, tem facilidade ao vício. Tem os dois lados. E tem E resistência. isso, então hoje as pessoas têm que ter muito cuidado. Treina, né? Resistência hepática muito grande. Sim. E eu fico admirado. Ele tá contando que chegava, bebeu não sei quantos anos. Eu só bebi um dia só. Parece que tinha uma agulha atravessando minha cabeça, assim, quase que eu morria. Eu não tinha ressaca porque eu não parava. Entendeu? Mas não adiantava, eu se o pai continuasse bebendo, aí que a dor de cabeça aumentava mais ou menos. Bebi até 6 horas da manhã, Então começava. 10 horas da manhã eu já tava acordado bebendo de novo. Então, Não tinha ressaca. tentava, entendeu? E você deu sorte de não desenvolver uma doença séria. Sim. Por quê? O álcool, ele corrói, o organismo ele vai danificando, o que a gente tá falando. Pô, fígado de ferro. E aí, por mais que seja reconstruído, uma hora não aguenta, o corpo não aguenta. Não. Para. E é onde as pessoas hoje desenvolvem vários tipos de doença por causa do álcool. Não, começa agora. O álcool, a cana de açúcar, né, que dá origem à cachaça, né, as bebidas, a pinga e tal. Então ele já dá esteatose hepática, que é o açúcar que é a gordura no fígado. Aí dali já começa a atrapalhar, já vai pro pâncreas. Aí afeta o baço. Aí já dá aquela fibrose. Rapaz, E sem falar que mistura, né? Porque o que acontece? Aí vai a cachaça, vai a vodka, vai o rum, vai a cerveja. Vira especialista em fígado. Sim, você começa a beber tanta coisa e começa a fazer muita mistureba. Eu comecei assim, A vesícula. bebendo vinhozinho, vodka. Eu já tava bebendo uísque puro, vodka pura, cachaça. Eu bebia o que tinha. Eu bebia até acabar. Rapaz, os danos. Até acabar. Enquanto não acabava a bebida, eu ficava bebendo. E qual outro vício você teve também, Jota? Eu fui viciado em casa de aposta também. Jogos. É bem Eu comum. perdi. Uma coisa ligar a outra. Em um ano, eu perdi 22 mil. Em um ano. Sem poder perder. Sem poder perder. Você jogava, se via jogando e queria ganhar, ia ganhar o próximo, e aquela. Porque é uma bola de neve, né? Você perde, você bota lá 100 reais. Aí você perde os 100. Aí você fala assim, ah não, vou botar mais 100 que eu vou recuperar os 100 que eu perdi. Aí você perde os outros 100. Aí, ah não, vou botar 500 reais, que aí agora eu vou recuperar. Quando você vai ver, você perdeu seu dinheiro inteiro. Conheço gente que perdeu casa. Eu conheço pessoas que perderam em bancas de jogos, baralhos, jogos online e vários outros tipos de jogos, sim, de ter família destruída por causa disso. De perder, assim, igual você falou, casa, terreno, perder tudo, salário, dinheiro do mês, e chegar em casa e falar, não, amanhã eu vou ganhar de novo. Ou passar 72 horas numa mesa de jogo, assim, ó, numa mesa de baralho jogando. Ah, hoje minha sorte tá boa. Eu já perdi. Hoje é meu dia. Já perdi dinheiro do aluguel da minha casa. Que isso. E minha esposa sentou comigo e falou assim, olha só, se você não parar, você não vai mais ficar com a gente. Você não vai mais ficar o dia inteiro com sua filha. Você não vai mais ver sua filha todo dia. Nem pode mais. Nem pode, né? Você acha que é interessante? Quando você está casado, você tem dinheiro, não é só seu, mas da sua família também. Isso aí. Que ela precisa de você. E gastar um dinheiro que é da sua família também. É egoísmo. Em prol a uma coisa que nem dá. Não dá resultado nenhum. Nenhum. É, no mínimo, egoísmo. Egoísmo. Um ato de arrogância. Displicência. Total falta de bom senso de tudo. Ah, porque eu ganhei o dinheiro é meu, mas você é minha família, não é só seu mais. Sim, sim, exatamente. Você tem compromisso com aquilo que você assume. E qual momento você viu que a sua esposa estava sendo ferida e machucada? A gente fala muito hoje em dia sobre traços, né? De companheirismo, de violência e tudo. Você não tinha consciência que você estava magoando uma família. Você não fazia porque você queria. Sim. Mas quando você se deu conta disso, como resgatar esse processo? Ela me acordou de madrugada, que eu escondia dela, né? Ela me acordou de madrugada, que ela viu no meu celular e falou, me mostrou tudo. Poxa, olha isso que você tá fazendo com a gente. Não falou comigo, ela falou com a gente. Isso que foi o que mais me doeu, né? Aí eu olhei e falei, que isso? Eu preciso parar com isso.
Porque se eu não parar, não Então você tinha, só pra eu entender, você tinha saído da bebida e caiu no jogo. cai no jogo. Você Só tirou juntou. um pra outro. Aí, eu bebia e já jogava. Hum. Saí da bebida e continuei jogando. E transferiu o vício pro, Transferi o vício pro jogo. todo pro jogo, É, entendeu? E quando foi sua virada de chave e você falou assim, cara, agora eu vou me reconectar realmente com Deus e agora realmente eu vou ser o homem que ele tá me chamando pra ser. Então, foi quando ela sentou comigo e falou, conversou comigo, e eu tive que botar minha cabeça no lugar e eu me cobrar, né? Ela, ó, ó, o que eu tô fazendo com minha família, ó, quantas coisas que eu deixei de dar pra elas, pra minha filha, pra minha esposa, que eu tava gastando com bobeira, porque é uma coisa que não tem retorno. Te botou pra pensar, né? Dinheiro fácil não existe. Sim. A pessoa tem que trabalhar. Essa casa de aposta era uma casa ou era online? É online. Online, né? É. É mais fácil, né? Você não precisa nem sair pra chegar no lugar. Esse negócio de bets aí, o que vocês É, acham era disso? isso aí. Isso aí Isso é um negócio tinha que ser proibido. Tinha que ser proibido, né? Tem que ser proibido. Porque parece uma coisa boba, né? Ele tá vendo na televisão ali, bet, não sei o que, sua casa de aposta. Eu fico pensando, meu Deus do céu, assim, eu não. A gente já tá com a idadezinha mais, né? Aqui. Mas essa garotada nova aí, pessoas que estão. É muito complicado, né? Explica o que é isso. Eu não conheço. É uma máfia. Isso Poxa, Como jogo funciona o jogo, esse jogo? Futebol, Você mas. tem vários jeitos de apostar. Mas, pra explicar melhor, tá jogando, sei lá, Vasco e Flamengo. Você vai apostar no Flamengo. Vai botar R$ 100 que o Flamengo vai ganhar. Se o Flamengo ganhar, você ganha dinheiro. Se o Flamengo perder, você perde o dinheiro todo. É mais ou menos isso aí. É a velha aposta que você fazia antigamente, agora é online. Então tá online, muito fácil. entendeu? É o negócio das bets. A pessoa deposita, faz um Pix pra casa de aposta e gasta o dinheiro todo. E esse ainda tem um negócio aí que é dois clubes de futebol aí, tudo idôneo. Agora, tem uma outra modalidade aí, parece que você aperta um botãozinho lá no celular, aí uns númerozinhos fica O trocando assim. tigrinho. É, o Tigre. Famoso tigrinho. Aquele que fica trocando. Rapaz, aquilo ali, aquele número que vai dar ali, como que você vai saber que o número vai dar ali a favor de quem? Mas eles É não... tudo Quem manipulado. programou aquele negócio? Não existe aposta. O cara de aposta não trabalha pros outros, não. Trabalha pra eles. Né? Sim. Fala sério, né? É, óbvio. A casa de aposta nunca vai sair Essa perdendo. seguradora. A banca sempre ganha. A banca A banca sempre A ganha. própria seguradora de carro, por exemplo, quando ela segura os veículos, ela trabalha com o quê? Trabalha com estatística. Olha, nós tantos carros pagam, tantos usuários, né, clientes pagando, nós temos X sinistros acontecendo de várias ordens. Então, dá para compor isso aí? Dá. Sobra alguma coisa? Sobra. Agora, já pensou se não sobrasse? Aí Cadê o lucro dele? não tinha Não ia como. fazer. Mas é a mesma coisa, futebol. Esse time tem mais chance de ganhar, Aí é tem. mais complicado. As pessoas estão apostando mais nesse time, Tem benefício. o valor do ganho Isso aí. ele vai diminuindo É, o Tem que valor do diminuir, favorito é sempre menor do que o do outro. do outro. Só que hoje em dia é tudo manipulado. Os jogos aí são manipulados. Ah, Não, você calcula para eles ganharem sempre. Sim. Isso é um fato. Só que eles causam aquela sensação de quê? De prazer. É. Que é a mesma coisa que qualquer vício hoje traz pra pessoa. A bebida traz o prazer. Adrenalina, droga traz adrenalina que você Exatamente. tá ali. Ih, será que vai dar certo? Vai dar certo? Não vai? Mas Entendeu? isso vem para preencher vazios. compensação. São compensações Concordo, que a pessoa tem, e aí o que acontece? Olha para você ver, você tinha uma estrutura de um lar, uma esposa que estava passando dificuldades ao seu lado, mas ela estava ao seu lado, uma filha que estava crescendo, e você não conseguia ver, porque o seu vazio estava muito grande. Então você ia buscar lá fora. E quantos lares, quantas famílias, quando volta com a briga, com a discussão, com as violências, e na realidade transforma aquela mulher que era companheira no problema. Sim. Porque o mundo lá fora, volta de novo, é mais prazeroso. Então é difícil essa balança, por mais lúcido que seja, que o vício faz mal, ele prejudica, ele te leva para o buraco. Quando você está no meio do olho do furacão, você não consegue ver isso. Você não consegue entender que você está ferindo e machucando, porque já se tornou uma doença, já é um vício, aquilo ali, você não consegue sair. E ao mesmo tempo você fala assim, eu quero.
Como eu vou fazer para recuperar? É um efeito bem dopaminérgico. Sim, e olha para você ver. E aí, você largou, teoricamente, o jogo. Sim, graças a Deus, Deus foi bem generoso comigo e botou uma sabedoria imensa nela. Porque ela não chegou pra mim e falou assim, ó, o que você tá fazendo? Ela chegou e falou assim, olha, mano, por favor, para com isso. Olha o que você tá fazendo. Igual sua Aí mãe o que sua mãe falou. fez. Foi sabedoria Foi de... pior do que ela ter brigado comigo. Pior do que o escândalo. Que aí eu tive que botar o pé no chão e falar, ixi, não dá pra fazer mais isso. É. E E a vergonha de novo. vergonha de novo, mais uma vez. Aí eu tive que falar, não, agora chega. Pra minha vida andar, eu tenho que continuar certinho, sem nenhum tipo de vício. Porque senão, qualquer coisa que eu for fazer de errado vai me botar pra trás. Eu falo uma coisa que vocês vão achar bem legal. Não tem como você andar certinho e as coisas darem errado. Se você tiver certinho, vai dar certo. Sim. É um fato. Não tem como. A gente tem que colher o que planta, né? Sim. Não colhe exatamente o que planta, colhe um pouquinho diferente. É. Planta uma semente, colhe um fruto. Isso aí. Mas tem a consequência do que é plantado Sim, sempre. Sempre, não tem erro isso Sim. não. Esse é uma das leis universais do mundo, não tem como fugir disso. E é interessante porque, por exemplo, você fez uma escolha. Você foi racional ao ponto de, apesar de tudo que você passou ao longo desses anos, né? De vício, de atribulação, de dificuldade, de falar assim, eu ainda posso superar. Eu, por mim, eu vou superar. Pela minha família, eu vou superar. Pela minha fé, eu vou superar. E aí, quando surgiu esse novo Jota, o que veio depois? Então, aí eu tava falando que eu parei de beber no domingo, né? Sim. Na segunda-feira eu liguei para um amigo, já tinha saído do bar que eu trabalhava, liguei. E aí, vamos ali tomar uma? Na segunda-feira. Aí vamos lá. Cheguei lá, peguei um copo de chopp. Isso aqui não é mais pra mim, não desceu. Nunca tinha acontecido isso comigo na minha vida. Botei o copo e falei, obrigado, tá? É um prazer estar aí com você, mas isso aqui não é mais pra mim, não quero mais isso pra minha vida. Nunca mais eu bebi. E hoje em dia, Parabéns. obrigado. Hoje em dia eu trabalho com isso. Tenho festa todo final de semana, graças a Deus. O tempo inteiro com bebida e não me faz falta nenhuma. Faz todo mundo. Pelo contrário. Sim, e uma coisa que eu queria falar Teste todo dia. é. A espiritualidade, a alma dele. dedicado. Todo dia. Mas Eu- como surgiu o seu lado Mas é- empreendedor? isso Porque aí aí do é nada, verdadeiro. você estava Uhum. onde Sim. você simplesmente ficava no meio da galera o tempo todo ali, trabalhando aquela coisa toda. Mas você não tinha esse lado empreendedor, você não via esse lado empreendedor. Não. Eu Aí queria- você decidiu parar, parou, mas onde veio o empreender? Onde veio a nova Quando empresa? eu parei, eu já tinha a minha ideia de criar a minha empresa, entendeu? Eu queria ganhar mais dinheiro e ter mais tempo com minha família, que minha filha estava para nascer. Então, eu comecei a fazer eventos pequenininhos. Ah, paga só o que você puder. Com os Faz- mesmos amigos que te chamavam para beber, eles te Sim, contratavam. Sim, E você aí alguns sim. pegou aquela experiência de onde você trabalhava e se tornou barman. Isso aí. E aí você começou a trabalhar nos eventos. E aí eu fui evoluindo. E quantos viraram as costas quando você abriu seu Ah, negócio? muita gente. Muita gente que falou que era meu amigo, às vezes eu precisava de alguma coisa. Sim. Pô, me ajuda a divulgar. Era mais fácil o Caetano, que não bebe, te convidar para ser o barman na festa Com dele, certeza, sim. do que os seus amigos que estavam com você. Olha que interessante como é o ciclo da vida. É aquelas pessoas que você um dia dividiu o copo, que bateram nas suas costas, foram os primeiros, não todos, obviamente, a virar as costas porque você já não pertencia mais. Exatamente, uma questão grupal. Você não é mais do grupo. É, Você não é mais aquele que está dentro do grupo, bebendo com a pessoa, promovendo um grupo, festejando, e passou a ser uma ameaça ao grupo, do Sim. tipo, agora eu não bebo mais, porque não beber é bom. E para quem quer continuar bebendo, isso é uma ameaça. Você só pode, é aquele que pode tirar ele da vida deles. Então é mais fácil sim. te mandar ir do que te deixar ficar. Mas teve bastante gente também que me apoiou. Sim. Falou, poxa, cara, muito legal isso que você fez. É muito bom o meu testemunho, porque eu encontro a galera na rua e eles falam assim, agora eu acredito em Deus por causa de você, porque eu não imaginava que você ia parar de beber. Isso é... Vamos fazer uma perguntinha. Em algum momento, a tua esposa
bebeu com você? Quis beber com você? Chegou a beber? Ou ela bebeu e parou? Não, a gente bebia bastante. Ela, Até 2 dias antes de descobrir que ela tava grávida, a gente bebeu pra caramba na minha casa, né? é, Então, a verdade foi a filha de vocês Exatamente. Deus colocou que ela veio pra mudar a vida salvar, de pra vocês salvar a dois. minha vida e a vida Uhum. dela. Graças a Deus, ela veio com saúde Poder pra da me vida. dar saúde, né? Poder da vida. E aí você começou é. um empreendimento aqui, É. um empreendimento ali. Então, hoje você tem uma empresa Tem de minha empresa barman. de barman. Tem 10 pessoas que trabalham comigo, São 10 famílias que você 10 ajuda. famílias que eu ajudo. Aí, Bacana. eu pego evento em toda a região. Região dos Lagos, até vou pro Rio de Janeiro. Em agosto agora eu vou pra Minas Gerais fazer um casamento. Bacana. Sim. Então eu sei que Deus me colocou no lugar certo. E como que você lida com isso? Porque, por exemplo, é igual eu estava falando, pô, Deus está te provando em todo momento. Você bebia Sim. e aí você começou a trabalhar. E aquela crítica, eu falo muito da crítica por quê? Para que as pessoas tenham consciência de que o que elas falam pode ou não ter poder sobre você. Sim. A escolha é sua. Hoje a gente está falando de Sim. escolhas. Então eu posso virar pro Caetano e falar, Caetano, você vai beber, você não vai beber, a escolha é dele. Ou eu posso criticá-lo, Sim. posso criticar o Washington. Ele pode blindar o que eu estou falando, ou automaticamente ele pode absorver e destruir a vida dele. Sim. Então, quando você estava bebendo, teoricamente, você não tinha, você tinha a crítica de quem queria te puxar da bebida e quem queria te levar. Quando você saiu, você tinha a mesma crítica. E quando você resolveu empreender com o seu negócio, como foi lidar com aqueles que falavam assim, cara, o cara não bebe Sim. e agora tá fazendo a gente beber? Sim, é uma coisa que eu até cheguei a falar com o meu pastor. Um abraço aí, tá, pastor Ivanildo? Eu cheguei pra ele e falei assim, pastor, eu me sinto mal em fazer o que eu não queria fazer comigo, fazer com as pessoas, que é embriagar as pessoas. Ele falou comigo assim, cara, é o seu trabalho. E outra coisa, Deus vai te usar pra você falar de Deus no lugar mais improvável. Você vai ser a pessoa mais improvável pra falar de Deus em algum lugar. Que é o que acontece. Eu já salvei a vida de uma pessoa. Eu não, né? Deus me usou. Uhum. Uma menina tava numa festa e ela chegou pra mim e falou assim: essa bebida aqui é boa. Eu falei: quando eu bebia, eu gostava muito de beber essa. Ela: você não bebe? Eu falei: não, não bebo. Aí eu contei minha história. Aí ela começou a se abrir comigo. Falou: cara, eu sofro com isso, já tentei me matar várias vezes. Me mostrou o braço. Aí ali Deus começou a falar com ela através de mim. Uhum. Tanto que eu nem lembro o que eu falei. E ela começou a chorar e eu chorei, comecei a chorar. E ninguém veio perto pra pedir drink nem nada. Fez uma cúpula de proteção. Eu ao redor de fiquei, vocês, fiquei uns pessoal. 40 minutos numa festa pra 80 pessoas, sem ninguém pedir drink. É uma coisa praticamente impossível de acontecer. Surreal. E a gente ficou ali conversando, e eu chorando, e ela chorando. E ela, no final da festa, ela chegar pra mim e falar assim: Jota, obrigado porque você salvou minha vida. É uma coisa que, pra mim, não tem preço nenhum. E hoje você está aqui justamente para isso mesmo. Quando você relatou a sua história para nós, a gente falou quantos jovens, quantas pessoas precisam ouvir o seu testemunho. Por quê? Por causa da dificuldade que é. Sim. A dificuldade, primeiro, de você se assumir como alcoólatra. Nenhum alcoólatra se assume. Sim. Só o fato de você já se assumir e falar, olha, eu fui um alcoólatra, eu vivi nesse mundo anos e anos. O fato de você deixar isso e assumir que você deixou pela sua esposa e pela sua filha é um outro ponto que, vamos falar pelo âmbito masculino, né? Muitos homens não gostam de assumir essa fraqueza. Sim. Eu fiz pela minha família, eu fiz pela minha esposa. Não consigo entender porque existem esses bloqueios, porque na realidade a família é o que move a gente. Sim. Tanto a mulher muda para melhorar o homem, quanto o homem muda para melhorar a mulher. Então é comum isso no relacionamento. Mas isso aí é falta de maturidade espiritual. Falta de maturidade mesmo. Porque no momento que ele parou de fazer o uso da bebida e ele não teve que parar de fazer o que ele fazia, que é trabalhar com isso, pô, cara, é liberdade total, cara. Tipo assim, você se torna uma pessoa bem resolvida. Sim. Eu, por exemplo, faço muito pouco uso de carne hoje em dia, tá? Por causa da questão da questão hepática, né?
Mas tem gente que se torna vegano ou vegetariano. Ah, bom, vai ter um churrasco lá. Ah, não vou não, porque eu não tô comendo carne. Ué, mas lá tem salada, tem arroz, tem um molho lá, tem uma coisa para beber, tem um refrigerante, tem um. Pô, por que eu tenho que ir nos lugares? Ó, é o barato que ele falou aqui, né? Você acaba sendo uma ponte em lugares improváveis, né? Da forma que ele falou mesmo. E você acaba sendo um exemplo em lugares que provavelmente as pessoas não gostam de ir. Sim. Porque eu não vou na churrascaria. Eu sigo um cara na internet, ele é vegetariano. Ele dá aula de vegetarianismo, né? Ele tem uma turma, ele faz turmas e tal. Aonde ele gosta de ir? Churrascaria. Churrascaria. Ele falou que lá eu levo todo mundo para churrascaria. E já me perguntaram por quê. Porque na churrascaria tem os melhores temperos, as melhores saladas, os melhores pratos estão lá. Então ele chega lá, o cara já sabe, aí vem queijo, aí vem umas coisinhas, né? Legal. Então, assim, é bacana. Agora, não propriamente você tem que ir para churrascaria comer carne. É contraditório? Pode ser. Mas não é legal? Sim. Porque por que você tem que repudiar uma coisa? E é interessante que eu tava falando isso Faz agora mais sentido. cedo, tomando um café, e aí um casal de amigos nossos perguntou pra gente, né, qual que vai ser o tema de hoje à noite? E a gente veio falar dos vícios. E aí eu relatei justamente isso. Eu fui viciada em cigarro há muitos anos. Fui fumante. E ainda falo que sou. Mas não é o estado em que eu estou. Por quê? Primeira vez eu parei de fumar por causa da minha filha, quando eu engravidei. E aí fiquei muitos anos sem fumar. Depois eu tive um gatilho e eu justificava que o cigarro era o que eu precisava naquele momento para acalmar os nervos. E não tinha nada a ver. Aquilo era uma desculpa para o meu vício que eu não assumia. Bom, Eu não era fumante. E aí, trabalhos de escola, minha filha veio conversar comigo, porque adoro trabalho de escola que fala que cigarro mata. Que eles continuem fazendo consciência nos jovens. Sim. E ela veio falar pra mim, mãe, cigarro mata e tal. Eu falei, mata, você não vai parar de fumar? Eu falei, vou o dia que eu resolver as minhas coisas assim assado. O que você acha? Você não é obrigada a prometer, mas é obrigada a cumprir. Sim. Passou um período X, um dia ela chegou pra mim e falou assim, mamãe, você resolveu aquelas coisas assim assado? Eu falei, resolvi. Agora, o mês passado, ela falou, por que você tá fumando? Eu olhei pro cigarro, eu olhei pra ela, eu fechei o maço de cigarro, daquele dia em diante, até agora eu não fumei mais. Só que Vai. não fujo do cigarro, não saio de perto de quem tá fumando, sinto o cheiro do cigarro, sinto o gosto do cigarro, só que a minha mente fala. Eu não vou. Por quê? Primeiro, que eu sei que faz um mal danado, tenho plena consciência disso. Segundo, que por causa da minha filha, é o motivo qual eu não preciso disso. foi o gatilho. Foi o O gatilho. gatilho. Porque, na realidade, é o seguinte, eu me adoecia, eu me prejudicava. E, detalhe, qual exemplo eu estava dando para ela, a ponto dela virar para mim e falar, mas você me disse que ia finalizar. Só É, que nem todo mundo consegue, por vontade própria, às vezes, pedir um acompanhamento, um tratamento, e não é vergonha isso. eu fiz tratamento para de fumar. Fez? Só antes de contar, só te perguntar, você sonha que você tá bebendo ainda? Oi? Você sonha que você bebe? Não. Não? Não. Eu sonho que eu fumo até hoje. Sério? E acordo com arrependido que voltei a fumar. Com certeza que voltei a fumar. Certeza que voltei a fumar. Procuro um cigarro do lado. Sério, até hoje. Sonhei, Até hoje. mas não tenho sonho direto. nível. Mas já sonhei. Em alguns momentos, E não. acordei assim. Mas Já não, acordei não é triste direto. comigo. É de vez em quando. E acordo que eu não fumando, tava só dormindo. Mas gasta um tempinho pra você que tava dormindo. Eu fumei dos meus dedos ficarem amarelos. Todos amarelos. Fumava todo tipo de fumava cigarro, charuto, cigarrilha, cigarro de palha, fumava tudo você imaginar de cigarro. Tinha pod na época, né? Não, graças a Deus não. Meu cigarro eletrônico. Eu tentei parar sozinho, não consegui. Tinha crise de ansiedade, passava mal, colocava o cigarro. A hora que eu tragava, o corpo inteiro adormecia. Então, inteiro. Uma coisa assim, tratamento pesado para de fumar. Tomei um remédio que o cigarro parou para fazer efeito no organismo. Isso. Eu dei uma semana fumando só 10 cigarros. Eu fumava mais de 20 por dia. Fumei mais de 10 anos. Eu não sei quanto tempo para de fumar, que eu parei de contar, que eu tinha muita loucura, foi contando os dias. Contava até os dias. Eu vou parar com essa palhaçada. Mas tem mais de 10 anos para de fumar, não sei quanto tempo tem. E olha que interessante. Só com medicamento.
Você não vai conseguir parar. Aí eu fiquei uma semana tomando medicamento, só com 10 cigarros, depois passei pra 0. Do nada, só uma semana. Fumei cigarro apagado mais de um mês. Aquela coisa que fica sem na mão. Que é o hábito. É o hábito. É o hábito. Apagado. É? Fiquei sem beber, porque numa cultura todo mundo bebe muito. Alguns dias por causa do cigarro. Aí quando eu voltei, eu bebi em casa pra ver a reação. Pra ver se eu consegui ficar sem. Eu depois eu pensei, sério? Queria parar mesmo? E fiz minha despedida. O último dia eu fumei até não aguentar mais. E nunca mais pus o cigarro na boca. Quando eu parei de... Pesado. Muito legal. Quando eu parei de beber, eu comecei a beber, eu ficava meio estressado, eu falava assim, eu não vou beber, não tenho vontade mais de beber. Vou beber uma Coca-Cola. Só que aí eu comecei a falar assim, ué, já tô começando a buscar Outra fuga. outra fuga. Outra fuga. Eu não preciso disso. Vou parar de beber refrigerante também. Parei de beber refrigerante. Também fiz isso. Tem Eu fiz com açúcar geral. Açúcar geral? Como açúcar, assim, um pão de sal, Sim. talvez um pãozinho de doce. Porque se você for olhar, hoje tudo tem açúcar. Só como um negócio de saúde, tudo tem açúcar. Então você não poderia comer basicamente nada. Uhum. Mas doce, chocolate, graças a Deus, aqui, ó. Tudo. Parei com açúcar com refrigerante. Fala que eu não parei 100% com refrigerante. De vez em quando tomo água tônica que eu gosto. Light. Raramente. Parei com tudo também. E detalhe, eu bebi 10 anos todos os dias da minha vida. 10 anos. Todos os dias. Não cheguei no seu grau de vício. Por genética, tá? Sorte da natureza ou o caminho de Deus, se você quiser. Todos os dias. Se eu bebo, dá vontade de beber mais. Não consigo ficar meses sem beber, sem. Não cheguei no seu nível. Uhum. Mas é um nível de alcoolismo também, né? Sim. Não larga de ser. É. Não falar que eu sou isento, não. Mas se eu bebo um pouco, dá vontade de beber mais. Parei e fico sem. Fica de boa. Mas pôs na boca, quero mais. Sim. Então, mas eu tenho um controle sobre isso, que o cigarro eu não tinha. Mas também só tem. Eu passei algumas coisas já também. Mas é interessante o processo da consciência. Sabe por A quê, consciência gente? tem que ter Você tem que ter consciência das coisas. Você tem consciência se você consegue sozinho, se você precisa de um apoio, se você precisa de um motivo. Então, por exemplo, não interessa de onde vem, Sim. mas saia daquele lugar que está te fazendo mal. Tudo em excesso faz mal. Tudo, não adianta. Até água em excesso É faz o que eu mal. falei no início, né? A gente precisa, se for nesse caso, você usar a bebida, não deixar a bebida te usar, né? Eu comecei a beber por hábito cultural. Todo mundo bebia na minha geração. Eu bebia muito, mas todo mundo eu de Minas Gerais tinha que fazer, bebia. Você estava num bar, pedia um granada cheio de cerveja, bebia e ia embora. Cultura. Lá é assim até hoje. As pessoas bebem muito. Muito. E depois foi usando, quando minha vida foi piorando, em alguns aspectos não é o caso agora, essa história, eu fui usando para lidar com os vazios. E eu usei a anestesia do álcool durante 10 anos para afastar e tirar a consciência das coisas que eu queria fazer na vida. Para adormecer. Então eu fiquei dormente por 10 anos. A sensação é. Joguei minha vida fora por 10 anos. 10 anos fora da vida. Sensação horrível, tá? Sensação é péssima. Eu sei que é isso. Não consigo, legal. Preso, né? Joguei, é uma cadeia. Sim. Joguei 10 anos da minha vida fora, não era nem viciado, positivo ficar sem bebi porque eu não dava conta da minha realidade. Que competência minha? Mas serviu de aprendizado, serviu? Lógico, E é importante competência a gente minha. falar o seguinte, o ideal é parar. Independente da idade, independente do estágio que você esteja. Hoje você tem 17 anos e começou a beber com 15. Para. Hoje você tem 25 e começou a beber com... Para. Por quê? Se você parar hoje, daqui 10 anos você vai olhar para trás e você vai falar assim, eu tô bem melhor. Sim. Se você ficar alimentando aquilo ali, pode ser que você não viva 10 anos. Eu tenho um exemplo de um tio meu que eu lembro direitinho, que quando eu parei de fumar, todo mundo ficava, quer um cigarro, quer um cigarro? Aí meu tio um dia me chamou no cantinho e falou, Andrés, vem aqui. O que foi, tio Rom? Ele falou assim, quando te oferecer, ele fala que hoje não. Fala pra eles assim, não, agora eu não quero não. Agora eu não quero não. Aí as pessoas vão parar de te encher o saco. E foi bem isso. Nesse lugar o pessoal assim, você tem um cigarro? Não, esqueci o cigarro lá em casa. Você quer um cigarro? Não, não quero agora não. Por quê? Dar satisfação é dar palco pra quem não quer te ver bem. Isso é bem interessante. Por quê? Porque aí se você, é igual você falou, você tá com uma latinha ali, que seja de coca, cerveja, ninguém vai te oferecer. Porque você tá com a mão ocupada. Mas a partir do momento que você tira aquilo ali da mão, tem 10 pessoas te oferecendo. E aí você tem que ficar repetindo aquilo. Então, alguns processos, alguns estágios, até fortalecer para mim. Hoje você tá forte. Hoje você se confronta com isso, mas pelo contrário, você transformou o vício, a bebida, tudo isso,
numa linha de vou ajudar as pessoas com meu testemunho, vou trabalhar para engrandecer e vou fazer aquilo que eu quero fazer de melhor para mim e para minha família. Só que para chegar aqui, você brigou mentalmente com você muito tempo. Igual o Washington falou. Ele já acordou sonhando que ele estava fumando. Foi horrível. Nossa. Então, o que acontece? Esse período, você precisa simplesmente de se fortalecer, Imagina. de vencer aquilo e vencer principalmente o meio. E você foi de encontro para o meio, você fez o contrário. Você foi para o meio onde você mais se feriu, mais feriu as pessoas que você amava, para você servir hoje como referência de que vocês podem ter equilíbrio. Eu sou um barman, eu trabalho com bebida, mas você tem um equilíbrio. Você não precisa beber para encher a cara, não precisa beber todos os dias, não precisa destruir a sua vida e a sua família por causa de qualquer vício. E olha que interessante, meus amigos andavam com uma turma de gente grande. Quando eu me afastei de todo mundo. Acho que alguém me procurou depois? Sim. Não procurou. É interessante. É como se a turma eu já tivesse com desgaste com aquela turma, eles comigo também, alguma coisa assim. Mas nunca mais procuraram pra nada. Eu E era muita gente, tá? E essa parte da solidão pós com família é mais fácil, né? Mas não era Sim. casado na época. A solidão é complicado. Porque a gente acha Sozinho, que né? tem amigo, né? Mas na verdade são colegas. É. Eu tirei isso muito pelo meu aniversário da época que eu bebia e meu aniversário da época que eu parei de beber. A galera postava um monte de foto, me mandava parabéns, mensagem. Não que faça falta, não faz, porque quem eu preciso Tá com... tá comigo. Você hoje. Quem eu não precisava era coisa momentânea. Mas é surreal. Rapaz, você não tinha nem amigo nem colega, você tinha cúmplice. Tudo que a gente precisa. Toda vez que a gente está fazendo alguma É o crime perfeito. tudo aquilo que a gente faz que a gente sabe que não é correto, que o nosso plano de consciência, as leis de Deus estão gravadas na nossa consciência o tempo todo. A gente sabe que não está certo, né? Não adianta. Mas aí falaram assim, bom, mas como é que eu vou saber que o que eu estou fazendo está certo ou não? Né? Aí o mestre filósofo disse assim: faça ao próximo somente aquilo que gostaria que ele fizesse por você. Ou com você, né? Então o que acontece? Então tudo aquilo, então toda vez que a gente está num plano de ação que a gente sabe que não está certo, né? O que acontece? A gente quer pessoas para compactuar aquilo, quer dizer, eu não quero errar sozinho. Já viu quando a gente vê um vídeo engraçado? Eu não vou mandar pro Washington, eu não vou rir sozinho não, aí já manda para ele. A gente quer um cúmplice. Sim. E esse cúmplice, ele é para coisas boas também. Sim. Ele é para Social. coisas ruins. Isso aí é uma situação mental, grupal. social que nós temos. Isso é Grupal. natural, Sim. entendeu? Muita gente leva isso pro negativo. Não, mas porque as pessoas não gostavam de mim, me desejavam mal. Não. É uma coisa natural, porque eu também me atraía pelos Sim. outros. Um médico hepatologista lá no fundão falou para mim uma vez, ele me passou assim um plano de alimentação e eu li no papel e eu não podia quase nada. Aquilo me deu uma tristeza, assim, soou como uma despedida dos alimentos. Falei, poxa vida, eu trabalho no ramo de Com luto. alimentos. Para mim foi uma tristeza, porque eu sempre tive, sempre fui ligado à lanchonete, eu tive restaurante lá no Rio e tal. Então, todo o meu trabalho, sempre eu gostei de trabalhar com alimentos. Sempre gostei. E ele falou para mim assim, sabe quando é que você vai descobrir que você está no caminho certo? É quando as pessoas que compactuavam com você naquilo que você não pode ou não precisa mais, elas se afastaram de você. Esse é um fato. Então, assim, não é porque elas são inimigas tuas, não. Sim. É porque simplesmente você desligou a conexão. Sim. Você puxou a tomada do plug da tomada. Só isso. E olha Uma- como é. Desculpa. Uma coisa que fala o seguinte. Não vou entrar em detalhes, não é o caso também, mas, tipo assim, tem algumas questões de vida ou de vivência que você passa, que você perde a conexão com as suas verdades, tá? Sim. Homem, você para de escutar a si mesmo, para de entender sua verdade, para de seguir a si mesmo. Isso. O mundo às vezes bate de uma forma que o ser humano, te falo por experiência, ele desconecta de si mesmo. É. Não que ele desconecta dele mesmo, ele desconecta das coisas que ele quer. Ele não se compreende bem e não se acessa bem. É uma busca.
Ou uma questões sociais que aconteceram que te machucaram de uma certa forma. Também. Que te levam a isso. Sim. Verdade. E é bem interessante que a gente falando sobre questões de vícios, né? Hoje em dia a gente tem uma galera de um fator bem positivo aí, que eles continuam reunindo, fazendo balada, vivendo e aproveitando sem o álcool. Sim. Hoje tem várias festas, vários eventos que as pessoas se reúnem, assim, não só para o esporte, como para jogos de tabuleiro, reunião de livros, reunião de amigos, que eles contratam, eles fazem aquele evento assim, surreal, somente com drinks sem álcool. Por Sim. quê? Porque eles escolheram ter qualidade de vida. Eu faço muito evento com drink sem álcool. Muito. Cerveja sem álcool é bom. É mesmo? É. É bom. Mas é E muito quando você grande. toma cerveja sem álcool, depois toma com álcool, você falou do álcool separado. Você... Era melhor sem. Mas nem a cerveja sem álcool eu bebi mais. Nessa. Porque, Pelo Coisa hábito. puxa a outra. entendeu? Uma coisa puxa a outra e não. Eu acho que não tem porquê eu beber. Entendeu? Esses eu tipos acho de que não- festa Entendi. tem Mentalidade. um nome próprio. Pra que você vai associar pra Sim, manter um hábito que você não quer mais? sim. É. Esses tipos de Faz festa sentido. aí, regada a DJ, a barman, a festa, a drinks, as coisas, tem um nome específico. Eu vou fugir o nome, mas depois eu vou lembrar. Onde eles reúnem realmente para ter essa vida saudável. Onde eles reúnem para curtir de todas as maneiras que a galera quer curtir, que todos os jovens querem curtir, porque gostam de música, gostam de estar num ambiente grupal, mas sem o uso de bebida Sim. alcoólica, entendeu? Sem o uso daquilo que vai prejudicar. Então você pode buscar, porque é uma geração que daqui a alguns anos, gente, vai estar aí comandando e sair na frente de todo mundo. Porque você não precisa disso para sobreviver. Você não precisa disso para ser feliz. Isso acaba, igual a gente falou várias vezes aqui hoje, acaba te limitando, acaba te deixando dormente. E no final da história destrói a sua saúde, a sua família, o seu físico e o seu emocional. Então, para que você está fazendo um auto-suicídio? O que é um auto-suicídio? Uhum. Todo dia você se mata um pouquinho. Todo dia você se prejudica um pouquinho. Então, uma hora você tem que dar um basta, você tem que escolher uma vida melhor. É o problema todo da a cultura do excesso, né? É tipo assim, pô, até pra tirar uma foto. Pra tirar uma foto e tem que estar com uma lata de cerveja. Ele bebe assim. Minha mãe Tem que que mostrar. Minha mãe falava comigo. Eu tô bebendo, mas eu não preciso pra mostrar pros outros. Minha Assim, mãe falava. desculpa aí o pessoal que gosta de tirar foto com uma latinha na mão, não vejo nada de errado. Mas, assim, é como se eu comprasse um casaco aí, vou tirar aqui o casaco. Aí daqui a pouco tira um outro casaco, pô, tirar com outro, entendeu? Um objeto qualquer. É uma demonstração. E dentro Desnecessário. disso, hoje em dia a gente tem um aspecto da ostentação. As baladas hoje em dia, onde muitos jovens eles Ostentam que bebe. ostentam que bebe. E quanto mais caro o combo, mais o poder aquisitivo, e muitas vezes não tem. Então ele se afunda. Eu Se afunda em dívidas para viver uma vida que não tem. fiz muito isso. Eu ganhava E com a mais- R$ 1.200 e gastava na noite 800, né? Mas Então, o mais A interessante. conta não batia. E não era uma noite, você saía várias Não era noites. uma noite. né? entendeu? Eu lembro da minha mãe dizendo para mim, há mais de 40 anos atrás, sobre a questão de você estar desgostoso. Aí eu olho, assim, a pessoa com, né, com um copo, assim, uma foto assim, ó, né? Aí eu falei, pô, caramba, ele tá desgostoso. Cara, um vazio ali, né? Isso virou um mantra na minha cabeça. Então, Geralmente, tem um vazio, não tem via de regra, né? Mas geralmente tem um vazio na pessoa para estar bebendo todo dia. Geralmente tem alguma coisa. Mas ele entende isso. Quando a gente bebe, pra gente é um troféu beber, é muito bonito beber. Então você tem que mostrar na foto aqui, ó, eu estou bebendo. obrigado. Olha que legal. Aí toda foto tem que mostrar cerveja, tem que mostrar um drink, tem que mostrar o que está consumindo. Porque quem bebe acha bonito o que faz. Verdade. Na verdade, as pessoas, o que elas fazem em geral na vida, elas gostam do que elas fazem, né? Seja bom ou não para elas. E a bebida é uma que demonstra isso bem. Aqui, ó. Bate a foto aí. E na realidade, a gente não tá aqui para fazer uma campanha de consciência contra a bebida. Não é sobre isso. Cada um vive a vida que quer viver, gente. É isso aí. Tem o livre-arbítrio, Livre-arbítrio né? é isso. A gente está aqui para falar hoje sobre escolhas, Isso. sobre uma superação de vida onde ele chegou no ápice de cavar a própria sepultura, O exagero. o exagero e falar assim, eu não quero mais isso. E quando você falou, eu não quero mais, você se transformou numa nova pessoa e trouxe para você um novo caminhar. Então você não fugiu, isso ainda está ali entrelaçado a você.
Só que hoje você fez o contrário. Ao invés de você gastar o dinheiro que você não tinha, você ganha dinheiro com a profissão que você aprendeu Exatamente. nesse período. Então, é uma virada de chave, é uma virada de vida. Sim. É um propósito que hoje você vai falar para as pessoas. Eu posso falar que eu fui capaz. E Sim. todos nós podemos mudar. É o que eu falei. Seja com ajuda, seja sem ajuda, seja com plano espiritual, seja por causa de um filho, por causa de um amigo, mas você precisa mudar. Sim. Você precisa escolher uma vida melhor. Eu gosto muito de falar com os jovens nos eventos que eu faço. Eu até falo assim, cara, você vai achar que eu sou chato, que eu sou bobão por falar isso, mas tenta procurar falar um pouco com Deus, tenta parar de gastar dinheiro à toa com bebida, porque mais lá na frente você vai saber que você tá perdendo tempo à toa. Porque são Amém. fases, né? São Entendeu? fases na Porque realidade. eu sou novo, mas eu vivi isso. Sim, Então, é. eu sei que eu perdi. Ele tem doutorado, mestrado. Graduação, pós-graduação. Tem lugar que fala. Fala, não. É, Tem veracidade. tem na pele, na verdade. Eu tenho na pele, na verdade. Verdade. E é interessante porque isso, hoje você consegue conscientizar as pessoas. A pessoa vai ter escolha de fazer ou não, mas você sabe que aquelas. Eu falo muito sementinhas aqui. Sim. Você está plantando uma sementinha para a pessoa, para que é o seguinte: tudo bem, faz com consciência. Que passe rápido essa fase, que você tenha a etapa para que você possa começar a colher outros frutos, que você possa ver novos horizontes e não se destruir. Então, esse testemunho, em todos os aspectos, ele vem somar. Principalmente para os jovens, por quê? Infelizmente, hoje, os jovens estão vazios e solitários. Um pouco. Só questionar uma coisa, uma colocação. Livre-arbítrio. Livre-arbítrio não é real como parece ser. Tá? O meio é muito determinante na nossa vida. Se você nascesse num lugar onde todo mundo bebe, não é um problema pra ninguém, não vai ser um problema pra você nunca. É. Não vai ser mesmo. É. Alguém que tem que virar pra você, isso é um problema. Então o meio determina muito quem a gente é. E se as pessoas nascem num lugar tão ruim, que só conhece aquela realidade, não vai sair dali. A internet, para quem sabe usar, ela usa no túnel para algumas pessoas, semente plantada. A pessoa vai na internet, nossa, existe alguém que fez. Alguém, e para todas as questões que existem. Então a internet pode ser um caminho, uma maneira de plantar sementes. Mas o livre-arbítrio, o cara escolher do nada num lugar onde aquilo não é ruim para ninguém, não acontece. É um meio muito determinante da nossa vida. Isso, e você pode mudar o determinismo também. Você muda o meio social. Sim. Você fez Se isso. você mudar é igual trocar rádio, né? Você trocou a rádio, mudou o canal de Mudou a televisão, frequência. saiu. Literalmente mudar a frequência. Eu agradeço muito de coração vocês, porque uma semana antes de vocês me chamarem, minha esposa falou comigo assim, poxa, a gente podia falar para jovens, né? Sim. E tá acontecendo aqui, é uma coisa que eu queria, eu fico até arrepiado de falar que é uma coisa que eu queria muito fazer, porque eu gosto muito de ajudar as pessoas no que eu posso, entendeu? Então tem muita gente que eu sei que precisa ser ajudada. E é interessante, Sim, né? muita- Você falando pela segunda ou terceira vez sobre a fé e a espiritualidade da tua esposa, né? Em pedir. Eu falo, acho que todos os dias da minha vida. O Washington tá aqui como testemunho. Eu falo assim: não tem aquilo que eu não peça para Deus, que Deus me deixa na mão. Obviamente não é do dia para noite, né? Não é assim. Mas assim, tudo aquilo que a gente quer, A gente conquista. que a gente pede em oração, que a gente pede em fé, a gente consegue. Costuma vir até a gente, às vezes. E o que não aconteceu ainda, É porque você não foi merecedor. Você E vai vir melhor. ou porque você ainda não está preparado para receber. Às vezes a gente, poxa, eu queria tanto um carro tal, Só muda a mentalidade. mas por que Deus não me deu ainda esse carro? Pô, eu sou uma pessoa tão boa. Pode ser um livramento, pode ser Deus. Será que se eu der esse carro para ele, ele vai continuar sendo a mesma pessoa? Ou ele vai se tornar uma pessoa mais nariz em pé? Entendeu? Porque, geralmente- na verdade, a gente tem que aprender algumas coisas para chegar a algum lugar. Isso que eu ia falar exatamente isso aí. Você precisa passar por um caminho, né? Isso aí. A gente quer ir por aqui, ó. Eu quero sair por aqui. Quando o caminho Mas vai pro lado. primeiro eu tenho que aprender a andar aqui. Eu tenho que saber andar para lá. Porque a única coisa que Deus quer da gente, sabe o que é? É que a gente evolua. Exatamente. É que a Concordo gente totalmente. se melhore. Só Concordo. isso. Se for para você perder tudo que você tem para você se melhorar, Ele vai. ele vai dar um jeito. Exemplo, seu exemplo. Você teve que melhorar para conquistar, não é isso?
Sim. Então toda conquista tem essa mesma linha de raciocínio. Você não conseguiu ainda, você tem que melhorar. Melhorar quem você é. A verdade é essa. Você melhora quem você é pra Sim. você chegar. E o cara não quer melhorar nada e tá ali, você não vai chegar, não adianta. Aí tem que Ele querer. tem que ser merecedor. Mas porque mudando que ele é, evoluindo, para entender como conseguir, como chegar. Porque o mundo é para todo mundo. Ele já está pronto. Deus já criou o mundo com as suas leis, com as suas regras. E criou a humanidade e o homem com a sua própria natureza. Sim. Então, se ele entende o processo, está disposto a mudar, a pagar o preço, a entender, ele vai chegar. Mas as pessoas estão dispostas a fazerem isso de verdade? Essas que vem de paraquedas. Não vai vir. Não vem. E é Não adianta que não vem. E Você cada um tem que fala- ocupar um espaço diferente na Sim. sociedade. E eu ia fazer justamente isso. Eu ia falar justamente sobre a questão de sociedade para você. Já que você e sua esposa têm esse propósito maior, tem essa conexão, né? De Deus, de vida, de sonhos, de metas. Lembra da célula. Sim. Começa a fazer uma célula na sua casa para jovens. Mas tem célula. Começa a fazer para jovens, porque você vai ajudar muita gente. Ela vai ajudar. Por quê? Constituição de família. Hoje em dia, os jovens não acreditam no amor. Hoje em dia, se tornou uma coisa banal. Troca. Não deu certo, troco. Não deu certo, troco. Gente, casamento não se troca do dia pra noite. Pensa que tá no Facebook. Você vai lá e fala assim, desamigar. Pum. É bem isso. Não é assim. E é que perigoso esse Na vida real. troca, porque os vazios vêm, a cobrança vem. E eu, doenças, né? Porque tem muita gente que não. sim, Colocar em soneca por 30 dias. não tem jeito. Você não tem como, você vai dormir com E essa não coisa. tem Não, relacionamento. Mas é isso que tá mudando na nossa mente. Relacionamento é escolha. Escolheu estar com o outro, vamos ficar juntos, vamos construir juntos. A gente constrói nosso amor todo dia e chega lá. É escolha. Mas as pessoas querem se relacionar escolhendo ter uma vida de solteiro. Só de felicidade. Ou a cabeça não tá no casamento. Eu quero o dia Não feliz, vai eu andar. quero o dia ruim. É. O dia que a sua esposa e você não lavou a louça e ela brigou com você, aí aquele dia eu não quero. Não, eu eu quero quero só ficar o dia solteiro esse feliz, dia. né? Mas você pensa bem, a gente Eu não quer quero ver isso também, mas eu passo por eles. A gente quer as coisas boas. Mas quando a gente entra para uma faculdade, a gente vai lá para quê? A gente não vai lá para saber, aprender o que a gente não sabe. Sim. Então é sofrimento. Aprender o que não sabe? É sofrimento. Então, assim, se a gente soubesse as coisas, a gente não precisava passar por nada, não precisava estudar, não precisava aprender, não precisava passar dificuldade. As dificuldades são para quê? São aprendizados. Sim. E se a gente não quer sofrer, né, não quer passar pelo deserto do aprendizado, a gente não vai aprender nunca. Se a pessoa não superou uma questão ou não conseguiu aquilo que ela queria ainda, é que ela não aprendeu o suficiente. Sim. Tem que continuar. O que e ela aí não pode. Tipo, vai lá. O que ela não pode, ela é parar no meio do caminho. Não pode. Não. E a evolução, geralmente, ela traz humildade, tá? Não traz arrogância, não. O cara vai passando e vai vendo que não é fácil, vendo que tem que pagar preços altíssimos, que às vezes precisa das pessoas simples fazer sozinha, às vezes é impossível fazer sozinho. Vai ficando mais humilde. A evolução Verdade. deixa a pessoa humilde, não deixa arrogante. Sim. A arrogância, na verdade, é um impedimento de chegar. E legal, É falta você fica de conhecimento, porque a pessoa arrogante, ela acha melhor do que os outros, tem certeza. Se tem certeza, já aprende menos, Sim. ela já vai ter menos conhecimento, Não tem força de vontade de aprender. já tá ferrando com tudo, já. Existe uma coisa também que quando você está bem resolvido, a palavra bem resolvido é o seguinte: tá tudo bem. Pô, mas Caetano, você não faz isso. Pô, mas você não vai beber, mas pô, agora tu tá careta, não sei o quê. Pô, cara, é assim mesmo. Um dia você vai entender esse negócio. Pronto, você não se apurrinha, você não fica com raiva, você não fica estressado. Uhum. Se o cara falar que você bebia pra caramba, né? Rapaz, eu bebia mesmo. Eu acho que ele não tá com a cabeça boa, não, porque ele não tá ligando mais. Eu quero irritar ele, não consigo. Sim. Isso aí chama-se bem resolvido. Uma pessoa madura. Eu acho que a questão hoje, que as pessoas estão discutindo muito, aquela coisa da inclusão, né? Os preconceitos, as pessoas precisam estar bem resolvidas. Sim. Entendeu? Em qualquer posição que você tiver na sociedade, em qualquer situação, se você estiver bem resolvido, acabou. Você pode falar o que quiser. Não te ofende. Você está bem. É. Até porque uma pessoa que não te conhece, ela não fala de você, ela fala dela mesma.
Não é sobre você, é sobre ela. É sobre Então, um pouco de consciência, um pouco de conhecimento, inteligência emocional, acho é fundamental isso dar inteligência emocional para as pessoas que querem crescer. Mas é bem resolvido. Quando ele falou, não se ofende, Não se ofende. raramente se ofende. O que Muito acontece difícil, né? muito comigo em relação a isso é porque a gente congrega lá em Búzios, em José Gonçalves. E a gente mora em Cabo Frio. Aí quando a pessoa pergunta, aonde que é a tua igreja? Lá em Búzios. Poxa, lá em Búzios, você sai de Cabo Frio para ir para a igreja? Eu saía de Cabo Frio para ir para o Rio de Janeiro, para curtir. Por que que eu não vou para a igreja para buscar coisa melhor do que 1000 vezes melhor do Então vamos que. aproveitar dois Nem tão ganhos. longe é, né? O endereço da igreja para as galera que querem conhecer, querem estar lá, querem saber, e da sua empresa também. Vamos falar dos dois aspectos. Quem quiser te contratar, quem quiser ter o seu trabalho, e também quem quiser conhecer um pouco mais da congregação de vocês, do suporte que vocês podem dar, do apoio que vocês estão levando para os jovens. Sim, a igreja ela fica em José Gonçalves, o nome da rua, você lembra? Rua Bela Vista, número. A gente coloca em GC de tela, mas fica em Búzios também, né? Fica em Búzios. É José Gonçalves, é um pouquinho antes de Búzios. Aquela. A gente chama de Currutela em Minas, né? Um bairro antes que Um tem. bairro, isso aí, isso aí. Chama de Currutela, ainda é um bairrozinho. E para me contratar, pode entrar em contato jota.barman. Pode me chamar lá que a gente vai conversar e eu vou fazer um preço legal para vocês. Só falar que vocês viram o podcast. Viu aí, ó. Podcast mais e mais já tá lá, já tem cupom de desconto já. Só chamar. Só isso. Meninas, a gente tá chegando naquele final, que a gente sempre fala. Todo final eu peço um ponto de vista, aonde a gente deixa uma mensagem, uma reflexão, entendeu? Vou pedir o Washington para começar com a gente hoje. Vou chegar em você que eu tenho mais coisa para falar com você. Para falar com o pessoal, o que que fica para essa semana? Acho que a mensagem da noite, né? Superação. A vida, se você quiser evoluir, você vai ter que se superar, não tem como. Toda questão nova, toda dificuldade, tudo aquilo que você quer conquistar, você tem que se superar na vida. Isso para que você seja aprender coisas novas, pensar o mundo diferente para agir diferente nele, andar em meios diferentes, com pessoas diferentes. Então, para você que está a fim de crescer, de amadurecer, de superar alguma coisa, de conquistar algo, se supere. Eu falo como jornada espiritual, você está se tornando uma pessoa melhor sempre, você vai se superando. E se você se torna uma pessoa melhor, o mundo em sua volta fica um pouco melhor também. Então, evolua, cresça e conquiste aquilo que você deseja. Pague o preço, não pare no meio do caminho. Continue persistindo e tem que dar conta da dificuldade, porque não vai ser fácil não, tá? É difícil, mas funciona assim. É difícil porque a gente demora a aprender, a verdade é essa. Mas funciona assim. Verdade. Caetano, meu amigo. Eu achei legal toda a história dele, acho muito bacana. Bacana, né? Acho que com nossas colocações aqui. Foi um bate-papo bem animado. Que mexe com a gente, né? Né? E a gente tem que. A nossa luta hoje, né? A briga nossa hoje é para não perder tempo. O tempo é uma coisa que tem um valor muito grande para a gente hoje em dia. As pessoas estão sem tempo. Né? Elas dizem que estão sem tempo o tempo todo. E a sensação de perda de tempo é muito grande. Então, se você tem uma decisão a tomar, se você pensa em fazer alguma coisa, demora não. Demora não, porque o tempo ele não volta. É isso aí. Um fato. E você, meu amigo? O que que você fala depois da sua história, trajetória para o pessoal de casa aí, para que eles possam refletir e eles terem a escolha certa no momento exato? Eu falo para você que você tem que ter força de vontade, não parar, seja um sonhador e que Jesus pode mudar a sua história hoje. Que olha o que ele fez comigo. O que ele fez comigo e ainda está fazendo é uma coisa tremenda que só Deus mesmo pode fazer com uma pessoa. Então, não desista, vai atrás do seu sonho e não pare por nada. Jota, obrigada por estar com a gente aqui hoje. Parabéns a você por abrir o seu coração, abrir a sua vida de uma forma tão honrosa para mostrar que dos seus, abre aspas, né, erros ou aprendizados, você fez a escolha de mudar. Parabéns para sua esposa, tá com a gente aqui hoje, pela mãe que ela é, por não desistir de você. Vocês dois, um casal tão jovem, conseguem mostrar que existe amor, que existe família e que existe vida em meio ao caos.
Mais do que o vício das bebidas, do jogo, dos baralhos, da destruição, vocês mostraram não. Vocês falaram não para os prazeres mundanos, vocês falaram sim para Deus. Pela sua trajetória, o pastor de vocês foi muito sábio em acolher e mostrar que você pode ir além estando naquele ambiente que um dia te destruiu, dando força, fazendo conexão. Vocês mostraram que um casal tão novo pode fazer uma célula em casa, que são as sementes que vocês estão plantando para jovens. Não parem. Muitos precisam deste testemunho, deste suporte. E eu espero ainda que vocês voltem aqui com mais relatos de superação, de vidas que vocês salvaram e de crescimento. Porque acima dos sonhos de vocês, com certeza, a bênção de Deus já foi dada para todos vocês aí. Obrigado, amém. E para o pessoal de casa tá aí. Mais uma história, mais uma vida que eleva a vida. Uma vida jovem, de uma trajetória que escolheu, há um tempo atrás, fazer aquilo que todo mundo fazia. Mas que teve um apoio, que teve um suporte, e que ao redor dele ele resolveu falar não. Ele resolveu falar não para aquilo que feria, que magoava, e resolveu falar um sim para a vida. Um sim para Deus, um sim para os sonhos. E aí eu te pergunto, qual é o não que você vai falar hoje? E qual a escolha que você vai fazer? Não interessa se o suporte está vindo de um acompanhamento médico, psiquiátrico, um suporte com psicólogo. Não interessa se você está tendo que conversar com um amigo, um grupo de oração. Não interessa de onde você vai estar. Esteja aonde você vai ser melhor. E se você tem um testemunho, fale com alguém. Talvez não só a galera do podcast Mais e Mais está plantando semente, mas você também pode assumir que de determinado momento, naquele processo de consciência, você dava conta daquilo ali, mas que você resolveu mudar. E esta mudança trouxe uma nova versão, um novo mundo. E eu falo sempre no finalzinho. O que nós, no podcast Mais e Mais, os nossos convidados e as pessoas ocultas, igual estão ali, que são suporte, estão fazendo o quê? Estão transformando vidas, estamos levando consciência para que a gente possa todos vivermos um universo melhor. Até semana que vem para vocês.